Ser capaz de construir uma cidade na Lua ou em Marte é o objetivo atual. Chegar a Marte antes da Lua é provavelmente o que vai acontecer. Acredito que devemos focar em estabelecer uma cidade na Lua. Olá, sou o Henrique Brasil, seja muito bem-vindo ao meu novo canal Muito Estranho. Em um mundo repleto de mistérios e territórios inexplorados, Elon Musk, o visionário empreendedor e fundador da SpaceX, sempre foi conhecido por ultrapassar os limites da tecnologia e da exploração. Mas e se disséssemos que ele acredita que a Lua guarda segredos além da nossa imaginação? Será que Elon Musk sabe algo que a gente não sabe? Existe algo maior em jogo por trás de tudo isso? Junte-se a nós em uma jornada fascinante enquanto mergulhamos na mente de Elon Musk e exploramos as verdades ocultas sobre a Lua. Os mistérios do espaço sideral continuam a cativar as mentes mais brilhantes da humanidade. É por isso que várias agências espaciais intensificaram seus planos de exploração para a próxima década. Entre os países envolvidos estão os Estados Unidos, a China e a Rússia. Até mesmo agências espaciais privadas como a SpaceX de Elon Musk entraram na corrida, colaborando entre eles. Recentemente, uma colaboração intrigante ocorreu entre Elon Musk e a China. Uma descoberta surpreendente feita pela China no lado distante da Lua foi revelada. Essa descoberta levanta questões sobre o que a China encontrou e por que foi mantido em segredo. Poderia ser a evidência de vida extraterrestre? A Administração Espacial Nacional da China tem feito avanços significativos na exploração espacial, desafiando a NASA. A China até mesmo construiu sua própria estação espacial, adicionando isso às suas conquistas impressionantes. Durante sua exploração lunar, a China se deparou com uma descoberta notável, um segredo que Elon Musk posteriormente vazou para o mundo. Em resposta a isso, a Administração Espacial Nacional da China e a Autoridade de Energia Atômica da China se uniram para fazer um anúncio oficial, abordando as informações vazadas e revelando a notícia surpreendente. O anúncio revelou que cientistas chineses, durante suas pesquisas na Lua, fizeram uma descoberta notável. No curso de sua exploração, eles encontraram o 6º novo material lunar, batizado de Shungite. Este mineral extraordinário foi encontrado por cientistas do Instituto de Pesquisa de Geologia do Urânio de Pequim. Ele foi descoberto enquanto examinavam amostras da superfície coletadas pela missão robótica chinesa Chang'e-5. Para autenticar sua singularidade, o material foi certificado pela Associação Mineralógica Internacional e sua Comissão de Novos Minerais, Nomenclatura e Classificação. Musk mencionou que o Shungite, pertencente à categoria de miralita lunar, possui um significado especial. Ele marca o primeiro material lunar a ser descoberto e observado por cientistas chineses, colocando a China no mesmo patamar dos Estados Unidos e da Rússia como a terceira nação a fazer uma descoberta tão notável. A amostra mineral, uma única partícula cristalina com apenas 10 microns de diâmetro, foi separada minuciosamente de mais de 140 mil partículas pequenas. Posteriormente, passou por uma análise detalhada usando métodos mineralógicos avançados. A missão que levou a essa descoberta incrível é a notável missão robótica Chang'e-5, uma expedição inovadora. A partir do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan, no sul da China, após uma jornada impressionante, a espaçonave pousou com sucesso na Lua, tornando-se a terceira nave espacial do século XXI a realizar esse feito, seguindo os predecessores chineses Chang'e-3 e Chang'e-4. Essa missão espacial, que durou 23 dias, mostrou-se uma das empreitadas mais ousadas e exigentes da China no espaço. Seu objetivo era coletar rochas e solo lunar, e ela retornou triunfante com uma carga útil de 1.731 gramas, uma conquista monumental. Vale destacar que haviam se passado incríveis 46 anos desde que as últimas substâncias lunares foram trazidas. A Administração Espacial Nacional da China foi responsável por distribuir o primeiro lote de amostras lunares obtidas pela Chang'e-5. Essas amostras, cada uma pesando 17 gramas, foram meticulosamente divididas em 21 lotes e fornecidas a pesquisadores de 13 organizações de pesquisa. Esses cientistas renomados estavam trabalhando numa impressionante variedade de 31 projetos científicos relacionados à Lua. A importância desse feito gravou o nome da China nos anais da história. A colaboração foi fundamental nessa empreitada grandiosa, pois especialistas de vários departamentos, incluindo a Academia Chinesa de Ciências, o Ministério da Educação e o Ministério de Recursos Naturais, uniram seus esforços para estudar as amostras lunares. O resultado de suas pesquisas revelou que esses minúsculos cristais lunares têm mais de 1 bilhão de anos de idade, com uma largura comparável à de um fio de cabelo humano.
Essa revelação profunda contribui para aprofundar nossa compreensão da história geológica e composição da Lua, abrindo caminho para uma maior exploração científica e para novas descobertas. As descobertas notáveis da missão lunar Change-5 deixaram os cientistas da Associação Mineralógica Internacional impressionados. Suas análises confirmaram que o minúsculo cristal lunar possui uma composição diferente de tudo já visto antes. Ele está intrinsecamente ligado a outros minerais exclusivamente encontrados na Lua ou em meteoritos. Esses marcos científicos significativos não apenas aprimoraram nossa compreensão da origem e evolução da Lua, mas também lançaram as bases para explorar a utilização efetiva dos recursos lunares. No entanto, essa revelação impressionante não foi a única surpresa descoberta durante a missão lunar. Houve outra descoberta inovadora que chamou a atenção de ninguém menos que Musk, o proeminente defensor da energia limpa. Entre as aproximadamente 140 mil partículas lunares meticulosamente examinadas na sala de rochas lunares da Change-5, cientistas e pesquisadores encontraram vestígios de hélio 3. Essa variante de hélio é incomum na Terra, mas acredita-se que seja abundante na Lua. Ele tem sido visto como uma potencial fonte de combustível capaz de revolucionar a produção e utilização de energia limpa e abundante em nosso planeta. Essa revelação lança luz sobre por que Musk deliberadamente vazou a informação para o público. Por vários anos, os cientistas se maravilharam com a descoberta do hélio 3 e seu potencial como fonte de combustível para a fusão nuclear, uma forma notável de produção de energia que ocorre quando dois átomos leves se combinam para formar um átomo mais pesado, em condições de calor e pressão extremos. A perspectiva de aproveitar o hélio 3 como combustível para a fusão nuclear despertou grande interesse e curiosidade. Suas propriedades únicas e abundância na Lua abrem possibilidades para uma futura revolução energética. A decisão de Musk de compartilhar essa informação com o público significa o potencial que ela possui para transformar o nosso cenário energético, abrindo caminho para a geração de energia mais limpa, sustentável e eficiente. Embora a fusão seja um processo natural que ocorre no núcleo das estrelas, os cientistas ainda não desenvolveram um reator de fusão capaz de gerar mais energia do que o investido nele. No entanto, o hélio 3 emerge como uma opção altamente promissora. Sim, ele pode se tornar fonte de combustível para a fusão, pois produz consideravelmente menos radiação e resíduos nucleares em comparação com outros elementos. Segundo Musk, o hélio 3 existe na Terra, mas em quantidades limitadas. Em contraste, acredita-se que seja mais abundante na Lua, onde foi depositado diretamente no solo lunar ao longo de bilhões de anos pelo vento solar. A Agência Espacial Europeia destaca que, apesar da ausência de reatores viáveis para utilizar o hélio 3, uma corrida lunar por recursos já começou. Várias nações espaciais e empresas privadas, incluindo os Estados Unidos e a China, manifestaram grande interesse em explorar a Lua em busca de seu hélio 3. A descoberta de um novo depósito de hélio 3 pela Change-5 na Lua poderia acelerar a competição global pela exploração dos recursos minerais lunares. Essa revelação, sem dúvida, empurrou os limites da exploração espacial e da utilização de recursos. Além de seus esforços em energia limpa e eficiente, Musk também revelou planos para estabelecer assentamentos humanos na Lua, como parte de sua visão de expandir a civilização humana além dos limites da Terra. Seus planos ambiciosos estão alinhados com a crescente compreensão de que a Lua possui grande potencial para sustentar a vida humana. Além disso, a exploração adicional da superfície lunar pela Change-5 levou à detecção de água. Essa descoberta levanta a empolgante questão de se a humanidade poderia potencialmente sobreviver e prosperar na Lua. A presença de água abre possibilidades para sustentar futuras missões lunares e estabelecer uma presença humana de longo prazo, estimulando ainda mais a curiosidade científica e a exploração. Por muitos anos, os cientistas e pesquisadores acreditavam que a Lua era um corpo celeste árido e sem água. No entanto, graças aos esforços do módulo lunar chinês, uma descoberta inovadora foi feita: água na superfície da Lua. Isso não é mera especulação, não. Cientistas confirmaram a presença de água na Lua. Durante sua missão, a Change-5 coletou mais de 60 amostras de solo e rochas da Lua, revelando não apenas minerais raros, mas também a notável descoberta de água. Antes de retornar à Terra, a Change-5 já havia utilizado seus instrumentos a bordo para realizar medições cruciais, mesmo a uma distância de 390 mil quilômetros.
Cientistas na Terra deduziram que a sonda espacial provavelmente encontrou água na Lua. A água, sendo um recurso vital para a sobrevivência humana e um ingrediente de sustentação da vida, normalmente não é esperada ser encontrada nas profundezas do espaço. Sua escassez ou indisponibilidade no espaço representa um desafio significativo para a exploração da fronteira final, exigindo preparações extensas. Essa nova descoberta tem o potencial de revolucionar nossa compreensão dos recursos lunares. Para investigar mais a fundo esse fenômeno, uma equipe de pesquisadores, liderada por cientistas do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências, mergulhou na riqueza de dados coletados pela Chang'e-5, buscando desvendar os segredos da água lunar. As descobertas da análise de dados da Chang'e-5 revelaram sinais intrigantes de água, conforme indicado pelas leituras da sonda espacial. Os cientistas identificaram a presença de moléculas de H2O com base na maneira distinta como elas refletiam ou absorviam a radiação solar, conhecida como reflectância espectral. Esses resultados impressionaram a doutora Meg Ziegler, uma pesquisadora sênior. A cientista do Instituto de Ciências Planetárias em Tucson, Arizona, a doutora Ziegler, sugeriu que pode haver uma quantidade maior de água na Lua do que se acreditava anteriormente. Os fenômenos em desenvolvimento e as descobertas em curso têm remodelado a compreensão dos cientistas sobre a água lunar, contrariando a suposição inicial feita quando os astronautas da Apollo retornaram à Terra em 1969, acreditando-se que a Lua fosse totalmente desprovida de água. Missões subsequentes e viagens à Lua desafiaram essa noção. A missão Chandrayaan-1 da Organização Indiana de Pesquisa Espacial, por exemplo, detectou sinais de hidratação na superfície lunar sem luz solar. No entanto, na época era difícil determinar se era H2O ou seu parente químico, o hidroxil. Casey Hannibal, um bolsista pós-doutorado da NASA, comparou o hidroxil a uma substância associada a produtos de limpeza de ralos, o que acrescentou a natureza intrigante da descoberta. Além disso, outras missões fizeram descobertas notáveis, revelando gelo em crateras de difícil acesso localizadas perto dos polos da Lua. Essas crateras estão perpetuamente sombreadas, proporcionando um ambiente propício para a preservação do gelo. Tais descobertas levaram os cientistas a revisitar as famosas amostras da Apollo, reexaminando-as com uma nova curiosidade. Durante essa análise, moléculas de água foram detectadas em esferas de vidro e minerais contidos nas amostras. Essa revelação trouxe tanto entusiasmo quanto confusão, pois desafiou a noção anterior de aridez da Lua. Alguns cientistas levantaram dúvidas e ceticismo em relação à presença de água, questionando se ela realmente se originava da Lua ou era apenas resultado de contaminação por umidade. No entanto, em Houston, Texas, fenômenos subsequentes se desdobraram para fornecer mais evidências. Um mês antes da descoberta de água pelos chineses, a NASA fez seu próprio anúncio, confirmando a existência de água em uma região iluminada pelo Sol na Lua. Sem chegar fisicamente à superfície lunar, a NASA alcançou esse feito enviando uma aeronave de alta altitude conhecida como SOFIA a uma impressionante altitude de 45 mil pés. A partir desse ponto de observação privilegiado, SOFIA utilizou sua tecnologia avançada de infravermelho para observar sinais de comprimento de onda distintos emitidos pelas moléculas de água. As descobertas do telescópio indicaram a possibilidade de a água estar amplamente distribuída na Lua, não apenas restrita às suas regiões polares como sugeriam medições anteriores. O mistério em torno da superfície lunar se aprofundou quando a missão Chang'e-5 da China fez outra descoberta intrigante. Além de esclarecer fenômenos não resolvidos, o rover Chang'e-5, conhecido como U-22, também desvendou certos mistérios, incluindo o enigmático Hut, encontrado na Lua em novembro de 2021. Inicialmente avistado à distância, o pequeno objeto quadrado parecia se assemelhar a uma cabana, recebendo seu apelido intrigante. Os cientistas estavam ansiosos para desvendar os segredos por trás dessa estrutura peculiar, e por isso enviaram o rover para uma inspeção mais próxima. No entanto, conforme o U-22 se aproximava da Hut misteriosa, ficou evidente que não era um abrigo feito pelo homem, mas sim uma pedra lunar comum. A pedra, posteriormente renomeada de Jade Rabbit, devido à sua semelhança com um coelho, havia brincado com a luz e a sombra, criando a ilusão de um pequeno prédio com um telhado plano.
Dessa forma, Musk, o visionário por trás da SpaceX, está trabalhando incansavelmente em direção aos seus objetivos ambiciosos, incluindo facilitar o retorno da NASA à Lua até 2025. No entanto, a China também abriga aspirações de longa data para estabelecer uma presença lunar, não apenas para reivindicar uma base lunar, mas também para impulsionar foguetes movidos a energia nuclear para o espaço no futuro. A potência asiática acredita que isso abriria caminho para a colonização e aprimoraria a exploração da fronteira final. Os esforços da China não ficaram sem resposta, pois agora eles planejam construir sua primeira base lunar até 2028, com planos de enviar astronautas lá nos anos subsequentes. A base lunar da China está prevista para ser um feito notável, alimentado por energia nuclear para atender às suas necessidades de energia de alta potência a longo prazo. Sua estrutura consistirá num módulo de pouso, um veículo de salto, um orbitador e um rover, com todas as ferramentas necessárias construídas por meio das missões Chang'e 6, Chang'e 7 e Chang'e 8. O principal designer do programa de exploração lunar da China, Wu Hirin, prevê com confiança que os astronautas chineses poderão pisar na Lua em uma década. Quanto à utilização de energia nuclear para alimentar a base lunar, ele afirma que é a melhor opção para suprir as necessidades energéticas da estação. As realizações da China nos últimos anos colocaram o país sob os holofotes globais, desde sondas lunares bem-sucedidas até a construção de sua própria estação espacial e preparação para a exploração de Marte. Seus planos ambiciosos os posicionaram como concorrentes formidáveis da dominância da NASA na exploração espacial. Enquanto isso, a NASA continua avançando, com um rover atualmente em Marte e aspirações de enviar astronautas de volta à Lua ainda nesta década. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão investindo bilhões de dólares em suas missões lunares, não apenas para explorar a Lua e seus recursos, mas também para avançar nas viagens espaciais em direção a Marte. A China concentra-se em construir uma base no Polo Sul lunar, uma região considerada mais adequada para acessar água, um recurso essencial. Além disso, a China prevê expandir sua base para uma estação internacional de pesquisa. Com esse objetivo em mente, a China já estabeleceu um roteiro para exploração lunar robótica e espacial profunda. Várias missões futuras implantarão módulos de pouso, orbitadores e satélites de retransmissão, além de testar tecnologias-chave necessárias para a construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar da China na década de 2030. Inicialmente, a ILRS, International Lunar Research Station, servirá como uma base robótica, tornando-se permanentemente habitável após 2035. Nos próximos anos, a China dará passos significativos em seus esforços de exploração lunar, construídos sobre o sucesso da missão Chang'e 5 de retorno de amostras lunares em 2020. A Chang'e 6 está planejada como uma missão de acompanhamento programada para 2026. A Chang'e 6 tem como objetivo recuperar até 2 quilos de material da bacia Aitken no lado distante da Lua. Para superar desafios de engenharia, o local de pouso provavelmente será situado em uma latitude semelhante às missões Chang'e 4, que pousaram na cratera Von Karman, no lado distante da Lua. Além disso, um novo satélite de retransmissão lunar será lançado para garantir uma comunicação perfeita com a região do Polo Sul lunar. Por volta do mesmo período, em 2026, a Chang'e 7 decolará equipada com um orbitador, um veículo de pouso, um rover e um mini-drone. Essa missão abrangente se aprofundará no estudo da topografia lunar, composição material e meio ambiente. O drone vai desempenhar um papel crucial na identificação da presença de gelo de água, focando em áreas permanentemente sombreadas no Polo Sul lunar. Essas missões têm como objetivo desvendar os segredos das regiões inexploradas da Lua. Olhando mais adiante, a Chang'e 8 está projetada para ser lançada até 2028, servindo como um teste para a utilização de recursos e tecnologias de impressão 3D. Essa missão demonstra o compromisso da China em explorar o potencial da utilização de recursos lunares. A China também está se preparando para uma aterrissagem na Lua em 2030, planejando enviar 3 astronautas. Esse empreendimento ambicioso envolverá 2 lançamentos num veículo com tripulação de nova geração. 2 dos astronautas terão a oportunidade de pisar na superfície lunar por aproximadamente 6 horas, conduzindo experimentos científicos e coletando dados valiosos.
Tanto os pousadores lunares quanto as espaçonaves para essa missão estão passando por desenvolvimento para apoiar esses extensos planos de exploração lunar. A ILRS será estabelecida ao longo dos primeiros anos da década de 2030 e contemplará 5 lançamentos dedicados à colocação de infraestrutura em órbita e na superfície para energia, comunicações, utilização de recursos e outras tecnologias avançadas. Essas missões exigirão a capacidade formidável de carga do Long March 9, um foguete de lançamento superpesado. De forma empolgante, funcionários chineses anunciaram que estão redesenhando o Long March 9 para torná-lo reutilizável. Embora seja certo que Musk esteja envolvido nos projetos lunares da China, também é evidente que a Agência Espacial Chinesa tem um futuro promissor pela frente, com numerosas descobertas e avanços no horizonte. E à medida que essa jornada pelo mundo enigmático de Elon Musk e suas descobertas sobre a Lua continua, uma coisa fica bem clara: a Lua não é o que pensamos que é. A visão de Musk e sua busca incansável pelo conhecimento abriram nossas mentes para um universo de possibilidades. De acordo com especialistas, os segredos da Lua podem ser apenas o começo, e nosso universo continua cheio de maravilhas impressionantes que vão abalar os fundamentos de nossa compreensão do cosmos. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou, já deixa aí teu like e te inscreve no canal Muito Estranho com Henrique Brasil. Deixe também seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.